Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. O paraíso perdido. Os 6 dias. 1. Capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. 6. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. 7. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E isso assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça. E isso assim se fez. 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. 11. Deus disse ainda que a terra produza erva verde que traga consigo o grão, e árvores frutíferas que tragam consigo o fruto, cada um segundo a sua espécie, e contenham sua semente em si mesmas para se reproduzirem sobre a terra. E isso assim se fez. 12. A terra produziu, pois, erva verde que trazia consigo o grão segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que continham sua semente em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. 13. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e que sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Que brilhem no firmamento do céu e que clareiem a terra. E isso assim se fez. 16. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia, e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. 17. E colocou-os no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. 18. Para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto estava bom. 19. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. 20. Deus disse ainda que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento do céu. 21. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm a vida e o movimento, que as águas produzem cada um segundo a sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo a sua espécie, e viu que isso estava bom. 22. Ele os abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, e ocupai as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, segundo as suas diferentes espécies. E isso assim se fez. 25. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra, segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo a sua espécie, e Deus viu que isso estava bom.
26. Ele disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, ocupai a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. 29. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem consigo o seu grão sobre a terra, e todas as árvores que contêm em si mesmas sua semente, cada uma segundo a sua espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move sobre a terra e que está vivo e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E isso assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que fizera, e que elas estavam muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. 1. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera, e repousou nesse sétimo dia, depois de ter acabado todas as suas obras. 3. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. 4. Tal é a origem do céu e da terra, e foi assim que foram criados no dia que o Senhor fez um e o outro. 5. E que criou todas as plantas dos campos antes que elas saíssem da terra, e todas as ervas da campanha antes que fossem produzidas, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e não havia o homem para trabalhá-la. 6. Mas se elevava da terra uma fonte que lhe irrigava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra, e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se vivo e animado. 2. Depois dos desenvolvimentos contidos nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e segundo o espiritismo para a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. 3. Sobre alguns pontos, certamente, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria errado crer-se que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se encontrar uma analogia completa. Seria um erro não menos grande o crer que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência se seguem passo a passo, e não são senão a paráfrase uma da outra. 4. Notemos de início, assim como isso foi dito, capítulo 7, número 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que se contam mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número não marca senão as grandes fases gerais. Não foi adotado no princípio senão para encaixar o mais possível no texto bíblico em uma época pouco distante, de resto em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Foi por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de se fazerem aceitar mais facilmente, se esforçaram por se colocarem de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência está apoiada sobre um método experimental, ela se sente mais forte e está emancipada.
Hoje, é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, não tomando seu ponto de partida senão pela formação dos terrenos graníticos, não compreende, no número de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa não mais do Sol, da Lua e das estrelas, nem do conjunto do universo que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período abarcando essa ordem de fenômenos, e que se poderia chamar de período astronômico. Além do mais, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou consideravelmente o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies se achavam antes do dilúvio e depois dele. Pode-se, pois, fazer-se a abstração dele sem se afastar da verdade. 5. O quadro comparativo seguinte, no qual estão resumidos os fenômenos que caracterizaram cada um dos 6 períodos, permite abraçar o conjunto e julgar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Ciência. Primeiro, período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço, em uma nebulosa que deu nascimento pela condensação da matéria sobre diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. O estado primitivo fluídico e incandescente da Terra, a atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Na Gênese, primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Ciência, segundo, período primário, endurecimento da superfície da terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de toda a vida orgânica. Na Gênese, segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. Ciência, terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da constituição mais rudimentar. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos ulíferos. Na Gênese, terceiro dia, as águas que estão sob o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra e os mares, as plantas. Ciência, quarto, período secundário. Superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcário pelas águas, vegetação menos colossais, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais em conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Na Gênese, quarto dia, o Sol, a luz e as estrelas. Ciência, quinto, período terciário. Grandes soerguimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retração das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaros. Na Gênese, quinto dia, os peixes e os pássaros. Ciência, dilúvio universal. Sexto, período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. Na Gênese, sexto dia, os animais terrestres, o homem. 6. Um primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos 6 períodos geológicos.
A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que é aproximadamente a mesma, e na aparição do homem por último. Ora, está aí um fato importante. Há, igualmente, coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas pelo fato, na passagem onde está dito que no terceiro dia as águas que estavam sob o céu se reuniram em um só lugar, e que o elemento árido apareceu. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando os soerguimentos da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e refluíram as águas que formaram os mares. Foi então somente que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Sete. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, quis falar do dia de 24 horas ou bem compreendeu essa palavra no sentido de período, duração? A primeira hipótese é a mais provável se refere ao próprio texto. Primeiro, porque tal é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a especificação da tarde e da manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá todo lugar a se supor que ele quis falar de dias comuns. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a esse respeito quando ele disse, no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e à tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto não pode, evidentemente, se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando disse, versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separar a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se entrou na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Essa crença foi bem partilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia chegou, documentos na mão demonstrando-lhe a impossibilidade. 8. Um dos pontos que foi o mais criticado na Gênese foi a criação do Sol depois da luz. Procurou-se explicá-lo segundo os dados fornecidos pela própria geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que desde então não existia para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se, nessa época, houvesse habitantes para julgar da presença ou da ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, não havia ainda senão plantas que, todavia, não puderam crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala da criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, não errou em dizendo que a luz precedeu ao Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos sobre um ponto, dito de outro modo, do fluido que, em circunstâncias dadas, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, deveria necessariamente preceder o Sol, que não é senão um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele esparge, mas é um efeito com relação àquela que recebeu. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol que se fez para inflamar a vela. Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz derramada no quarto, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, esta não poderia ter sido inflamada.
Ocorre o mesmo com o Sol. O erro vem da ideia falsa que se teve por muito tempo de que o universo começou com a Terra e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado antes da luz. Sabe-se agora que antes de nosso Sol e de nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiram, que gozavam, consequentemente, da luz. A assertiva de Moisés é, pois, perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa naquilo que faz criar a Terra antes do Sol, estando a Terra submetida ao Sol em seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele. Era o que Moisés não podia saber, uma vez que ignorava a lei da gravitação. O mesmo pensamento se encontra na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedad, Ormuzd, contando a origem do mundo, disse, aspas, eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dictionnaire de Mythologie Universelle. A forma, certamente, está aqui mais clara e mais científica do que em Moisés, e não tem necessidade de comentário. 9. Moisés, evidentemente, partilhava as mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os homens de seu tempo, acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículo 6 e seguintes. Aspas. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e ele separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. Fecha aspas. Ver capítulo 5, Sistemas do Mundo Antigos e Modernos, número 3, 4 e 5. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Também Moisés não fala da criação das águas que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo. Quer dizer, as profundezas do espaço que a imaginação se representava vagamente ocupada pelas águas, e nas trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse, o Espírito de Deus era levado, ou planava, sobre as águas. A terra, sendo considerada formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supôs-se, pois, que Deus fizera o firmamento, a abóboda sólida que separava as águas do alto das que estavam sobre a terra. Para se compreender certas partes da Gênese, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo, do qual ela é o reflexo. 10. Depois dos progressos da física e da astronomia, semelhante doutrina não era sustentável. Nota. Por grosseiro que seja o erro de uma tal crença, não se ilude menos ainda, em nossos dias, as crianças como sendo uma verdade sagrada. Não é senão tremendo que os preceptores ousam arriscar uma tímida interpretação. Como querem que isso não faça mais tarde incrédulos? Fim de nota. Entretanto, Moisés empresta essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que exprimem um fato notoriamente falso, de duas coisas uma. Ou Deus enganou-se no relato que fez de sua obra, ou esse relato não foi uma revelação divina. Não sendo admissível a primeira suposição, disse necessário concluir que Moisés expressou as suas próprias ideias. Capítulo 1, número 3. 11. Moisés está mais com a verdade quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. 2. Nota. A palavra hebraica Hadam, homem da qual se fez Adão, e a palavra Hadama, terra, têm a mesma raiz. Fim de nota. A ciência nos mostra, com efeito, capítulo 10, que o corpo do homem está composto de elementos auridos na matéria inorgânica, dito de outro modo, no limo da terra. A mulher formada com uma costela de Adão é uma alegoria,
pueril em aparência tomada pela letra, mas profunda pelo sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte para ser escravizada e tratada como pária. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante que se fora formada separadamente com o mesmo limo. É dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, a quem deve amar como uma parte de si mesmo. 12. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abraçar o conjunto e de conceberem o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha alguma coisa de fantástica que feria sua imaginação. O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias, por um único ato da vontade criadora, era para eles o sinal mais brilhante do poder de Deus. Que pintura, com efeito, mais sublime, mais poética desse poder que essas palavras. Aspas. Deus disse que a luz seja, e a luz foi feita. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, parecer-lhes ia menos grande e menos poderoso. Era-lhes necessária alguma coisa de maravilhosa que saísse das vias comuns. De outro modo, diriam que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e raciocinada de criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência, fazendo em tudo ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma figurada. É preciso demonstrar-lhe com firmeza os erros, no interesse mesmo da religião. Respeitar-se-á melhor esta quando seus erros não forem impostos à fé como verdades, e Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos. O paraíso perdido. 1. Nota. Após alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que torna mais fiel o pensamento primitivo. O sentido alegórico dele ressalta mais claramente. Fim de nota. 13. Capítulo 2. 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim delicioso, no qual colocou o homem que formara. O Senhor Deus também produzira da terra todas as espécies de árvores belas à visão e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e a árvore da vida do meio do paraíso. 2. Nota. Paraíso, do latim paradisus, feito do grego paradeisos, jardim, pomar, lugar plantado com árvores. A palavra hebraica empregada na Gênese foi Hagã, que tem o mesmo significado. Fim de nota. Com a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra, Miahadma, toda árvore boa de se ver e boa para comer, e a árvore da vida, Vehetz Haashim, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 15. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. 16. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: comei de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, Hal Hadã, dizendo: de toda a árvore do jardim, Hagã, podes comer. 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no mesmo tempo que dela comeres, morrerás muito certamente. E da árvore da ciência do bem e do mal, Houmehetz Hadad Tobvara, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. 14, capítulo 3. 1.
Ora, a serpente era o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. Ele disse à mulher: Por que Deus vos ordenou para não comer o fruto de todas as árvores do paraíso? E a serpente, Nahansh, era astuta mais que todos os animais terrestres que Jeová Elohim fizera. Ele disse à mulher, El Haisha, que disse Elohim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher lhe respondeu, nós comemos os frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse à mulher à serpente do fruto, Miperi, das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas para o que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou para dela não comer e não tocá-la, de medo que estivéssemos em perigo de morrer. 4. A serpente respondeu à mulher, seguramente não morrereis. 5. Mas é que Deus sabe que logo que houverdes comido desse fruto, os vossos olhos serão abertos e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. 6. A mulher considerou, pois, que o fruto dessa árvore era bom para comer, que era belo e agradável à visão, e tendo-o tomado, comeu-o, e dele deu ao seu marido para que comesse também. Ela viu a mulher que era boa, a árvore, como alimento, e que era invejável a árvore para compreender. Leasquil. E ela pegou de seu fruto, etc. 8. E como eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no paraíso depois do meio-dia, quando se eleva um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, para se esconderem de diante de sua face. 9. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe, onde estais? 10. Adão lhe respondeu, eu ouvi a vossa voz no paraíso e tive medo porque estava nu, foi por isso que me ocultei. 11. O Senhor lhe respondeu, de onde soubestes que estáveis nu, senão porque comestes do fruto da árvore do qual vos proibi de comer? 12. Adão lhe respondeu, a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu o comi. 13. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizestes isto? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi desse fruto. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizestes isso, és maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rastejarás sobre o ventre e comerás a terra todos os dias de tua vida. 15. Colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te quebrará a cabeça e tu tratarás de mordê-la pelo calcanhar. 16. Deus disse também à mulher, eu vos afligirei com vários males durante a vossa gravidez. Parireis na dor, estareis sob a dominação de vosso marido e ele vos dominará. 17. Disse em seguida a Adão, porque escutastes a voz de vossa mulher e comestes do fruto da árvore do qual vos proibi de comer, a terra será maldita por causa do que fizestes, e dela não tirareis de que vos alimentar durante toda a vossa vida, senão com muito trabalho. 18. Ela vos produzirá espinhos e sarças, e vos nutrireis da erva da terra. 19. E comereis o vosso pão com o suor de vosso rosto, até que retorneis à terra de onde fostes tirado, porque sois pó, e em pó retornareis. 20. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. 21. O Senhor Deus fez também para Adão e sua mulher roupas de peles com as quais os revestiu. 22. E disse, eis Adão tornado como um dos nossos, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que não leve sua mão à árvore da vida, que não tome também de seu fruto, e que, comendo desse fruto, não viva eternamente. Ele disse, Jeová Elohim, eis aí o homem se fez como um dos nossos, pelo conhecimento do bem e do mal, e agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Veata pen, Ishlechiado, Velakash, Mehetz, Hashahim.
Dela comerá e viverá eternamente. 23. O Senhor Deus fê-lo sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar na cultura da terra de onde fora tirado. 24. E tendo-os expulsado, colocou os querubins diante do jardim de delícias. Nota. Do hebraico, cherube, querube, boi, xarabe, lavrador, anjos do segundo coro da primeira hierarquia, que se representavam com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Fim de nota. Que faziam cintilar uma espada de fogo para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. 15. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, detendo-se na forma, a alegoria esconde frequentemente as maiores verdades. Há uma fábula mais absurda à primeira vista que a de Saturno, um deus devorando pedras que toma por seus filhos. Mas, ao mesmo tempo que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, procurando-se o seu sentido moral, Saturno é a personificação do tempo. Todas as coisas sendo obra do tempo, ele é o pai de tudo que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, devorando as pedras, é o emblema da destruição, pelo tempo, dos corpos mais duros, que são seus filhos, uma vez que se formaram com o tempo. E o que escapa a essa destruição segundo essa mesma alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, diz-se de uma coisa deteriorada com o tempo, que ela é devorada pelo tempo, roída, destruída pelo tempo. Toda a mitologia pagã, em realidade, não é senão um vasto quadro alegórico dos diversos lados, bons e maus, da humanidade. Para quem nela procura o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como ocorre com as nossas fábulas modernas. O absurdo seria tomar a forma pelo fundo. 16. Ocorre o mesmo com a Gênese, onde é necessário ver as grandes verdades morais sob figuras materiais que, tomadas pela letra, seriam tão absurdas quanto se, em nossas fábulas, se tomassem pelas letras as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão é a personificação da humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. Nota. Está bem reconhecido hoje que a palavra hebraica Ha'adam não é um nome próprio, mas que significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói todo o alicerce construído sobre a personalidade de Adão. Fim de nota. A árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como árvore da ciência, é o da consciência do homem que adquire do bem e do mal para o desenvolvimento de sua inteligência, e o do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois, marca o ponto em que a alma do homem deixa de ser guiada somente pelos instintos, toma posse de sua liberdade e incorre na responsabilidade de seus atos. O fruto da árvore é o emblema do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Resume, sob uma mesma figura, os motivos de arrastamento ao mal. Comê-lo é sucumbir à tentação. Ele cresce no meio do jardim das delícias para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres e lembrar que, se o homem dá preponderância aos gozos materiais, prende-se à terra e afasta-se de sua destinação espiritual. 2. Nota. Em nenhum texto o fruto é especializado pela maçã. Esta palavra não se encontra senão nas versões infantis. A palavra do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem especificação de espécie, e pode ser tomada no sentido material, moral, alegórico, no próprio e no figurado. Entre os israelitas não há interpretação obrigatória.
Quando uma palavra tem várias acepções, cada um a entende como quer, desde que a interpretação não seja contrária à gramática. A palavra peri foi traduzida em latim por malum, que se diz da maçã e de toda espécie de frutas, e derivada do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, tomar cuidado, atrair. Fim de nota. A morte da qual está ameaçado se transgride a proibição que lhe é feita. É uma advertência das consequências inevitáveis, físicas e morais, que arrasta a violação das leis divinas, que Deus gravou em sua consciência. É bem evidente que não se trata aqui da morte corpórea, uma vez que depois de sua falta, Adão viveu ainda por muito tempo, mas bem da morte espiritual, dito de outro modo, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda da qual a sua expulsão do Jardim das Delícias é a imagem. 17. A serpente está longe de passar hoje pelo tipo da astúcia. Está, pois, aqui com relação à sua forma antes que pelo seu caráter. Uma alusão à perfídia dos maus conselhos que deslizam como a serpente e nos quais, frequentemente, por essa razão, não se confia mais. Aliás, se a serpente, por ter enganado a mulher, foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso queria dizer que ela antes tinha pernas e então não era mais uma serpente. Por que, pois, impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades, alegorias tão evidentes, e que, enfalseando seu julgamento, se faz com que mais tarde olhem a Bíblia como um enredo de fábulas absurdas? É necessário notar, por outro lado, que a palavra hebraica nahash, traduzida pela palavra serpente, vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, e pode significar encantador, adivinho. Encontra-se com essa acepção na Gênesis capítulo 44, versículos 5 a 15, a propósito da taça que José fez esconder no saco de Benjamim. Aspas, a taça que furtastes é aquela na qual meu senhor bebe e da qual se serve para adivinhar. Nahash. 1. Nota. Esse fato daria a pensar que a mediunidade pelo copo d'água era conhecida dos egípcios. Revista Espírita de junho de 1868, página 161. Fim de nota. Ignorais que não há quem me iguale na ciência de adivinhar? Nahash. No livro dos Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos. Nahash. Em Jacó, nem adivinhos em Israel. Consequentemente, a palavra Nahash tomou também o significado de serpente, réptil que os encantadores pretendiam encantar, ou do qual se serviam em seus encantamentos. Não foi senão na versão dos 70 que, segundo Hutcheson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Escrita em grego no segundo século antes da era cristã, que a palavra Nahash foi traduzida por serpente. As inexatidões dessa versão, sem dúvida, prendem-se às modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo, porque o hebreu do tempo de Moisés era então uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. 2. Nota. A palavra Nahash existia antes da língua egípcia, com o significado de negro, provavelmente porque os negros tinham dom de encantamento e da adivinhação. Foi talvez por isso também que as esfinges de origem assíria eram representadas com a figura de um negro. Fim de nota. É, pois, provável que Moisés entendesse, por sedutor da mulher, o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas suscitadas pelo espírito de adivinhação, o que está de acordo com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinho. De outra parte, com essas palavras, Deus sabia que logo que comerdes desse fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como deuses. Ela viu a mulher, que era invejável, a árvore para compreender, Leasquil, e ela tomou de seu fruto.
Não se pode esquecer que Moisés queria proscrever entre os hebreus a arte de adivinhação, em uso entre os egípcios, assim como o prova a sua proibição de interrogar os mortos e o espírito de Pitom, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, capítulo 12. 18. A passagem onde está dito que o Senhor passeava pelo paraíso depois do meio-dia, quando se levantou um vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de realçar, mas nada tem que deva surpreender reportando-se a ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam da divindade. Para essas inteligências rudes, incapazes de conceber abstrações, Deus devia revestir uma forma concreta e referiam tudo à humanidade como ao único ponto conhecido. Moisés lhes falava, pois, como as crianças, por imagens sensíveis. No caso de que se trata, era o poder soberano personificado, como os pagãos personificavam, sob figuras alegóricas, as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram a ideia da forma, como a criança tornada adulta procura o sentido moral nos contos com os quais a embalaram. É necessário, pois, considerar essa passagem como uma alegoria da divindade, vigiando ela mesma os objetos de sua criação. O grande rabino Wog traduziu-a assim: eles ouviram a voz do eterno Deus, percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. 19. Se a falta de Adão foi literalmente o ter comido uma fruta, incontestavelmente ela não poderia, por sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi atingido. Não se poderia, não mais racionalmente, que esse seja o fato que se supõe geralmente. De outro modo, Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, condenaria a sua própria obra, uma vez que criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido nesse sentido a proibição de tocar o fruto da árvore e que se conformasse com ele escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que seria com isso dos desígnios do Criador? Deus não criará Adão e Eva para que permanecessem sozinhos sobre a terra, e a prova disso está nas próprias palavras que dirigiu imediatamente depois de sua formação. Então, quando ainda estavam no paraíso terrestre, Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Capítulo 1, versículo 28. Uma vez que a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terrestre, a sua expulsão não poderia ter por causa o fato suposto. O que dá crédito a essa suposição é o sentido de vergonha de que Adão e Eva foram tomados diante de Deus e que os levou a se esconderem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Ela simboliza a confusão que todo culpado sente em presença daquele a quem ofendeu. Não se poderia, não mais racionalmente, que esse seja o fato que se supõe geralmente. De outro modo, Deus, considerando esse fato como um crime irremissível, condenaria a sua própria obra, uma vez que criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido nesse sentido a proibição de tocar o fruto da árvore e que se conformasse com ele escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que seria com isso dos desígnios do Criador? Deus não criará Adão e Eva para que permanecessem sozinhos sobre a terra, e a prova disso está nas próprias palavras que dirigiu imediatamente depois de sua formação. Então, quando ainda estavam no paraíso terrestre, Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Capítulo 1, versículo 28. Uma vez que a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terrestre, a sua expulsão não poderia ter por causa o fato suposto. O que dá crédito a essa suposição é o sentido de vergonha de que Adão e Eva foram tomados diante de Deus e que os levou a se esconderem.
Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Ela simboliza a confusão que todo culpado sente em presença daquele a quem ofendeu. 20. Qual é, pois, em definitivo, essa falta tão grande que pôde atingir com a reprovação a perpetuidade de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pôde defini-la logicamente, porque todos, não saindo da letra, giraram num círculo vicioso. Hoje, sabemos que essa falta não foi um ato isolado, pessoal a um único indivíduo, mas que ela compreende, sob um fato alegórico único, o conjunto das prevaricações das quais pôde se tornar culpada a humanidade, ainda imperfeita da terra, e que se resumem nestas palavras: infração às leis de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, foi simbolizada ela mesma por um ato de desobediência. 21. Dizendo a Adão que ele tiraria o seu alimento da terra com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas, por que ele faz do trabalho uma punição? Que seria a inteligência do homem se ela não se desenvolvesse pelo trabalho? Que seria a terra se ela não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Está dito, capítulo 2, versículos 5 e 7. O Senhor Deus não fizera ainda chover sobre a terra, e não tinha nenhum homem para trabalhá-la. O Senhor formou, pois, o homem do limo da terra. Estas palavras, aproximadas destas, enchei a terra, provam que o homem estava desde a origem destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la. E, por outro lado, que o paraíso terrestre não era um lugar circunscrito sobre um canto do globo. Se a cultura da terra deveria ser a consequência da falta de Adão, disso resulta que, se Adão não pecasse, a terra ficaria inculta e que os objetivos de Deus não teriam se cumprido. Por que disse ele à mulher que, porque ela cometeu a falta, parirá na dor? Como a dor do parto pode ser um castigo, uma vez que é a consequência do organismo e que está fisiologicamente provado que ela é necessária? Como uma coisa que está segundo as leis da natureza pode ser uma punição? É o que os teólogos não puderam ainda explicar, e o que não poderão fazê-lo enquanto não saírem do ponto de vista em que se colocaram. E, entretanto, essas palavras, que parecem contraditórias, podem ser justificadas. 22. Notemos, em primeiro lugar, que se, no momento da criação de Adão e Eva, sua alma fosse tirada do nada, como se ensina, elas deveriam ser noviças em todas as coisas. Não deveriam saber o que é morrer, uma vez que estavam sós sobre a terra. Enquanto viveram no paraíso terrestre, não viram ninguém morrer. Como, pois, compreenderiam em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como Eva poderia compreender que parir na dor seria uma punição, uma vez que, acabada de nascer para a vida, nunca tivera filhos e que era a única mulher no mundo? As palavras de Deus não poderiam ter, pois, para Adão e Eva, nenhum sentido. Apenas tirados do nada, não deveriam saber nem porquê e nem como dele saíram. Não deviam compreender nem o Criador, nem o objetivo da proibição que lhes fazia. Sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna mais incompreensível ainda a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. 23. O que é um impasse para a teologia, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e a pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tinham vivido. Tudo se encontra justificado. Deus não lhes fala como as crianças, mas como a seres em estado de compreender e que o compreendem, prova evidente de que têm um conhecimento anterior.
Admitamos, por outro lado, que viveram num mundo mais avançado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito supria o trabalho do corpo, que pela sua rebelião à lei de Deus, figurada pela desobediência, hajam sido excluídos e exilados por punição sobre a terra, onde o homem, em consequência da natureza do globo, está sujeito a um trabalho corporal. Deus tinha razão em dizer-lhes: no mundo onde ides viver doravante, cultivareis a terra e dela retirareis o vosso alimento com o suor do vosso rosto. E a mulher, parireis com dor, porque tal é a condição deste mundo. Capítulo 11, número 31 e seguinte. O paraíso terrestre, cujos traços inutilmente se tem procurado sobre a terra, era, pois, a figura do mundo feliz onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos dos quais é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram se encarnar entre os habitantes deste mundo, e a mudança de situação que lhe foi a consequência. O anjo armado de uma espada flamejante, que proíbe a entrada no paraíso, simboliza a impossibilidade em que estão os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes de tê-lo merecido por sua depuração. Ver adiante, capítulo 16, número 8, seguinte. 24. Caim, depois da morte de Abel, respondeu ao Senhor: minha iniquidade é muito grande para poder dele obter o perdão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu irei me esconder de diante de vossa face, e serei fugitivo e vagabundo sobre a terra. Portanto, quem quer que me encontre me matará. O Senhor lhe respondeu: não, assim não será, porque quem matar Caim será punido muito severamente por isso. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não o matassem. Tendo Caim se retirado de diante da face do Senhor, foi vagabundo sobre a terra, e habitou a região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele edificou Vai-er-Ribone, literal, estava edificando, uma cidade a que chamou Enoque, Enóquia, do nome de seu filho. Capítulo 4, versículos de 13 a 16. 25. Se prender a letra da Gênese, eis a que consequência se chega. Adão e Eva estavam sozinhos no mundo, depois de sua expulsão do paraíso terrestre. Não foi senão posteriormente que tiveram por filhos Caim e Abel. Ora, tendo Caim matado seu irmão e tendo se retirado para uma outra região, não reviu mais seu pai e sua mãe, que ficaram de novo sozinhos. Não foi senão muito tempo depois, com a idade de 130 anos, que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Depois do nascimento de Sete, ele viveu ainda, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve filhos e filhas. Quando Caim veio se estabelecer no oriente do Éden, não havia, pois, sobre a terra, senão 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, ele teve uma mulher e um filho. Qual poderia ser essa mulher e onde pudera tomá-la? O texto hebreu diz: ele estava edificando uma cidade, e não ele edificou, o que indica uma ação presente e não uma ulterior. Mas uma cidade supõe habitantes, porque não se deve presumir que Caim a fez para ele, sua mulher e seu filho, nem que pôde construí-la sozinho. É necessário, pois, inferir desse relato mesmo que a região estava povoada. Ora, não poderia sê-lo pelos descendentes de Adão, que então não tinha outro descendente senão Caim. A presença de outros habitantes ressalta igualmente desta palavra de Caim: eu serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre me matará. E da resposta que Deus lhe deu: por quem poderia temer ser morto, e para que o sinal que Deus pôs sobre ele para preservá-lo, se não deveria encontrar ninguém? Se, pois, havia sobre a terra outros homens fora da família de Adão, é porque aí estavam antes dele.
de onde esta consequência tirada do próprio texto da Gênese, que Adão não foi nem o primeiro e nem o único pai do gênero humano. Capítulo 11, número 34. Nota. Esta ideia não é nova. Lapeyre, sábio teólogo do século XVII, em seu livro Aos Pré-Adamitas, escrito em latim e publicado em 1655, tirou do próprio texto original da Bíblia, alterada pelas traduções, a prova evidente de que a terra era povoada antes da vinda de Adão. Esta opinião é hoje a de muitos eclesiásticos esclarecidos. Fim de nota. 26. Eram necessários os conhecimentos trazidos pelo Espiritismo a respeito das relações do princípio espiritual e do princípio material sobre a natureza da alma, sua criação no estado de simplicidade e de ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva indefinida através das existências sucessivas e através dos mundos, que são outros tantos degraus no caminho do aperfeiçoamento, sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso de seu livre-arbítrio, a causa de seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o futuro que é o prêmio de seus esforços para se melhorar e de sua perseverança no bem para lançar a luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a esta luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está sobre a terra e por que sofre. Sabe que o seu futuro está entre as suas mãos e que a duração de seu cativeiro neste mundo depende dele. A Gênese, saída da alegoria estreita e mesquinha, aparece-lhe grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada deste ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e vencê-la-á. Os milagres segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres. Deus faz milagres. O sobrenatural e as religiões. Os milagres no sentido teológico. 1. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia define esta palavra, um ato de poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, o seu significado primitivo. De geral que era, ela se restringe a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza pelas quais Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio e não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o de ser inexplicável, por isso mesmo que se cumpre fora das leis naturais. E é de tal modo a ideia que se lhe liga que se um fato miraculoso vem a encontrar a sua explicação, disse que não é mais um milagre, por surpreendente que seja. O que faz para a Igreja o mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ela está tão bem fixada sobre este ponto que toda a assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé, que ela excomungou e mesmo queimou pessoas que não quiseram crer em certos milagres. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento que um fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é que ele está submetido a uma lei, e desde então que essa lei seja conhecida ou não, isso não pode ser um milagre. 2.
Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem verdadeiramente morto seja chamado à vida por uma intervenção divina, e aí está um verdadeiro milagre, porque esse é um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, e se há nele ainda um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética venha reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Que no meio de certos camponeses, um físico lance um papagaio elétrico e faça cair o raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu será certamente olhado como armado de um poder diabólico. Mas Josué, detendo o movimento do sol, ou antes, da terra, em admitindo o fato, eis o verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de um tão grande poder para operar tal prodígio. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi restringido. Mas como não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. 3. O maravilhoso, expulso do domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. O Espiritismo, em demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força incessantemente, agindo concorrentemente com a força material, fez de novo entrar os fenômenos que dela ressaltam no círculo dos efeitos naturais, porque, como os outros, estão submetidos às leis. Se o maravilhoso foi expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser, e é então somente que se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Capítulo 1, número 18. O Espiritismo não faz milagres. 4. O Espiritismo vem, pois, a seu turno, fazer o que cada ciência fez em seu advento, revelar novas leis e explicar, por consequência, os fenômenos que são da alçada dessas leis. Esses fenômenos, é verdade, se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, aí está, disse, o que é sobrenatural. Mas então seria necessário provar que os espíritos e as suas manifestações são contrários às leis da natureza, que isso não é e não pode aí estar uma dessas leis. O espírito não é outro senão a alma que sobrevive ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, ao passo que o corpo não é senão um acessório que se destrói. Sua existência é, pois, tão natural depois como durante a encarnação. Ela está submetida às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está submetido às que regem o princípio material. Mas como estes dois princípios têm uma afinidade necessária, que reagem incessantemente um sobre o outro, que de sua ação simultânea resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão naturais uma quanto a outra, e que a primeira não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. 5. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação. Ele faz como espírito e na medida de suas capacidades o que fazia como homem. Como ele não tem mais seu corpo carnal por instrumento, se serve, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que se torna o que se chama médium. Ele faz como aquele que, não podendo ele mesmo escrever, toma emprestada a mão de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete, são os médiuns de um encarnado, como o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. 6.
o meio no qual agem os espíritos e os meios de execução não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos não parecem sobrenaturais, senão porque são produzidos com a ajuda de agentes que não são os de que nos servimos. Mas desde o instante em que esses agentes estão na natureza e que os fatos das manifestações se cumprem em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Ocorre o mesmo com os fenômenos espíritas, que não são mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram a fonte de uma multidão de crenças supersticiosas. 7. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas se conhecem todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina levando vários homens poderia vencer a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que propusesse há um século transmitir um despacho a 500 léguas e receber sua resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o fizesse, crer-se-ia que tinha o diabo às suas ordens. Por que então só o diabo era capaz de andar tão depressa? Entretanto, hoje a coisa é não somente reconhecida, possível, mas parece naturalíssima. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em circunstâncias dadas, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Foi, com efeito, o que ocorreu no caso do qual se trata. O Livro dos Médiuns, capítulo 4. 8. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos, mas precisamente porque o seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, eles permaneceram por muito mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo fê-lo sair hoje. O sobrenatural, baseado sobre aparências inexplicadas, deixa um livre curso à imaginação, que, errando no desconhecido, dá nascimento, então, às crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada sobre as leis da natureza, reconduzindo o homem sobre o terreno da realidade, põe um ponto de parada aos desvios da imaginação e destrói as superstições. Longe de estender o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até nos seus últimos limites e lhe tira o seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de certos fatos, impede de crer em muitos outros, porque demonstra no círculo da espiritualidade, como a ciência no círculo da materialidade, o que é possível e o que não o é. Contudo, como ele não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, não se põe como regulador absoluto do possível e leva em conta conhecimentos que reserva para o futuro. 9. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma, ou espírito, seja durante a encarnação, seja no estado da erraticidade. É pelas suas manifestações que a alma revela a sua existência, a sua sobrevivência e a sua individualidade. Ela é julgada por seus efeitos, a causa sendo natural, o efeito o é igualmente. São esses efeitos que fazem o objeto especial de pesquisas e de estudos do Espiritismo, a fim de se chegar ao conhecimento tão completo quanto seja possível da natureza e dos atributos da alma, assim como as leis que regem o princípio espiritual. 10.
Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e, por consequência, o da alma individual e sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos que se ligam à espiritualidade são, a seus olhos, sobrenaturais e, por consequência, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito, e quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e recusam aprofundá-los, daí entre eles uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. 11. Do fato de o Espiritismo admitir os efeitos que são a consequência da existência da alma, não se segue que ele aceite todos os efeitos qualificados de maravilhosos e entenda justificá-los e acreditá-los. Que seja o campeão de todos os sonhadores, de todas as utopias e de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria necessário conhecê-lo bem pouco para pensar assim. Seus adversários creem opor-lhe argumentos sem réplica, quando, depois de terem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint Médard, os calvinistas de Cevennes ou os religiosos de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? Seus partidários negam que o charlatanismo haja explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os haja criado, que o fanatismo os tem exagerado muito. Ele não é solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome, como a verdadeira ciência não o é quanto aos abusos da ignorância, nem a verdadeira religião quanto aos excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão pelos contos de fadas e as lendas populares, que deles são as ficções. Outro tanto valeria julgar a história pelos romances históricos ou as tragédias. Os fenômenos espíritas são, mais frequentemente, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida nas pessoas que neles menos pensam. Em certas circunstâncias, eles podem ser provocados por agentes designados sob o nome de médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, daí a distinção de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram frequentemente entre os incrédulos mais obstinados, que assim praticam o espiritismo sem o saber e sem querer. Os fenômenos espontâneos têm, por isso mesmo, uma importância capital, porque não se pode suspeitar da boa-fé daqueles que os obtêm. Ocorre aqui, como no sonambulismo, que entre certos indivíduos é natural e involuntário, e entre outros, provocados pela ação magnética. Nota. O Livro dos Médiuns, capítulo 5º, Revista Espírita, Exemplos, dezembro de 1865, página 370, agosto de 1865, página 231, fim de nota. Mas que esses fenômenos sejam ou não o resultado de um ato da vontade, a causa primeira é exatamente a mesma e em nada se afasta das leis naturais. Os médiuns, portanto, não produzem absolutamente nada de sobrenatural. Por consequência, eles não fazem nenhum milagre. Mesmo as curas instantâneas não são mais miraculosas do que os outros efeitos, porque são devidas à ação de um agente fluídico fazendo o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até este dia.
o epíteto de taumaturgos, dado a certos médiuns pela crítica ignorante dos princípios do espiritismo, portanto, é inteiramente impróprio. A qualificação de milagre, dada por comparação a certas espécies de fenômenos, não pode senão induzir em erro sobre o seu verdadeiro caráter. 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não tornam estes mais miraculosos que todos os outros fenômenos, que são devidos a agentes invisíveis, porque estes seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, quanto sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre esta força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Ele revela, do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, para melhor dizer, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância desta lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres em fazendo girar uma mesa, ou os mortos escreverem, do que o médico em fazendo reviver um moribundo, ou o físico em fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa, ou um fazedor de tolos. 14. Uma vez que o Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas maravilhosas, fora dele, há milagres na acepção usual da palavra? Dizemos primeiro que entre os fatos reputados miraculosos que se passaram antes do advento do Espiritismo e que se passam ainda em nossos dias, a maioria, se não todos, encontram a sua explicação nas leis novas que ele veio revelar. Estes fatos entram, pois, embora sob um outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada têm de sobrenatural. Bem entendido que não se trata aqui senão dos fatos autênticos, e não daqueles que, sob o nome de milagres, são o produto de uma indigna charlatanice, tendo em vista explorar a credulidade, não mais que certos fatos legendários que puderam ter, em sua origem, um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou ao absurdo. É sobre estes fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, dando os meios de fazer a parte do erro e da verdade. Deus faz milagres? 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, sem dúvida ele os pode fazer. E os faz? Em outros termos, derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade e subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos como critério de nosso julgamento com respeito às coisas divinas os atributos do próprio Deus. Ao soberano poder, alia a soberana sabedoria, de onde é preciso concluir que ele nada faz de inútil. Por que, pois, faria milagres? Para testar o seu poder, disse, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais impressionante pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que preside as suas partes mais ínfimas, como as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que por algumas pequenas e pueris derrogações que todos os prestidigitadores sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que desfaz o que fez? Seu saber, ao contrário, não ressalta mais da regularidade e da precisão do movimento?
A questão dos milagres, propriamente ditos, não é, pois, da alçada do Espiritismo, mas apoiando-se sobre este raciocínio que Deus nada faz de inútil, emite esta opinião que os milagres, não sendo necessários à glorificação de Deus, nada no universo se desvia das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo as suas leis perfeitas, não tem necessidade de derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é porque nos faltam ainda os conhecimentos necessários. 16. Admitindo que Deus pudesse, por razões que não podemos apreciar, derrogar acidentalmente as leis que estabeleceu, estas leis não seriam mais imutáveis, mas ao menos é racional pensar que só Ele tem esse poder. Não se poderia admitir, sem negar-lhe a onipotência, que seja dado ao espírito do mal desfazer a obra de Deus, em fazendo, de sua parte, prodígios para seduzir mesmo os eleitos, o que implicaria a ideia de um poder igual ao seu. É, todavia, o que se ensina. Se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são a obra divina, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso do que Deus. Deus, pois, não possui a onipotência. Se Deus lhe delega esse poder, como se pretende, para induzir mais facilmente os homens ao mal, Deus não é mais a soberana bondade. Num e noutro caso, é a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. A Igreja também distingue os bons milagres, que vêm de Deus, dos maus milagres, que vêm de Satanás. Mas como diferenciá-los? Que um milagre seja satânico ou divino, isso não seria menos uma derrogação às leis que emanam só de Deus? Se um indivíduo é curado, supostamente por milagre, que isso seja pelo fato de Deus ou de Satanás, ele não é menos curado. É necessário ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas em nossos dias. Estando reconhecida a possibilidade de certos fatos, reputados milagrosos, disto é necessário concluir que qualquer que seja a fonte que se lhes atribua, são efeitos naturais dos quais espíritos ou encarnados podem usar, como de tudo, como de sua própria inteligência e de seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, segundo a sua bondade ou a sua perversidade. Um ser perverso, aproveitando o seu saber, pode, pois, fazer coisas que passam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quando esses efeitos têm por resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir-lhes uma origem diabólica. 17. Mas, disse, a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados e nem explicáveis. Inexplicados, talvez, inexplicáveis é uma outra questão. Sabe-se as descobertas e os conhecimentos que o futuro nos reserva. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, sem contradita e que hoje entrou no domínio da lei universal. Não se vê já sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, se reproduzirem os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos de tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos e demonstrados hoje pertencer à ordem das coisas naturais, segundo a lei constitutiva dos seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos deste gênero, qualificados de sobrenaturais, mas como são encontrados análogos e mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza destes fatos, não se saberia muito aquela que devesse prevalecer. O sobrenatural e as religiões. 18.
Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja a chave da abóbada do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa, fazendo-se repousar as bases do cristianismo sobre a base única do maravilhoso, é dar-lhe um apoio frágil do qual as pedras se destacam a cada dia. Esta tese, de que eminentes teólogos se fizeram defensores, conduz direto a esta conclusão de que, num tempo dado, não haverá mais religião possível, nem mesmo a religião cristã, se o que é considerado sobrenatural for demonstrado natural, porque será em vão amontoar argumentos, não se chegará a manter a crença de que um fato é miraculoso, quando está provado que ele não o é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção nas leis naturais é quando ele pode ser explicado por estas mesmas leis e que, podendo se reproduzir por intermédio de um indivíduo qualquer, cessa de ser o privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas bem o princípio espiritual que se confunde erradamente com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista mais elevado, dá-lhe uma base mais sólida do que os milagres. São as leis imutáveis de Deus que regem o princípio espiritual, como o princípio material. Esta base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não é menos digno de nossa admiração, de nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado as suas leis, grande, sobretudo, por sua imutabilidade. Elas não têm necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe é devido. Não é a natureza bastante imponente por si mesma e falta-lhe acrescentar para provar o poder supremo? A religião encontrará tanto menos incrédulos quando for, em todos os pontos, sancionada pela razão. O cristianismo nada tem a perder com essa sanção, ao contrário, não pode com isso senão ganhar. Se alguma coisa pôde prejudicá-lo na opinião de certas pessoas, foi precisamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural. 19. Tomando-se a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos sem cessar milagres aos nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os pisamos sob os nossos passos, porque tudo é milagre da natureza. Quer-se dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? É necessário mostrar-lhes a sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, segundo o meio onde está chamado a viver. É necessário mostrar-lhes a ação de Deus no rebento da erva, na flor que desabrocha, no sol que a tudo vivifica. É necessário mostrar-lhes a sua bondade na sua solicitude por todas as criaturas, tão ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de cada coisa, da qual nenhuma é inútil, do bem que sai sempre do mal aparente e momentâneo. Fazei-os compreender, sobretudo, que o mal real é a obra do homem, e não a de Deus. Não procureis amedrontá-los pelo quadro das chamas eternas, nas quais acabam por não acreditar e que os fazem duvidar da bondade de Deus. Mas encorajai-os pela certeza de poderem se resgatar um dia e reparar o mal que puderam fazer. Mostrai-lhes as descobertas da ciência como a revelação das leis divinas e não como a obra de Satanás. Ensinai-os, enfim, a ler no livro da natureza sem cessar, aberto diante deles.
Neste livro inesgotável, onde a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página, então compreenderão que um ser tão grande, se ocupando de tudo, velando por tudo, prevendo tudo, deve ser soberanamente poderoso. O lavrador vê-lo-á entraçando seus sulcos, e o infortunado o abençoará em suas aflições, porque a si mesmos dirão: se sou infeliz, foi por minha falta. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, bem melhor do que se crescessem em pedras que suam o sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e vertem lágrimas.